Doutor, eu tomo whey de creatina todos os dias, só que eu não treino todos os dias. Eu estou fazendo certo? Obrigada. Está absolutamente fazendo certo. Primeiro porque a creatina ela é um nutriente que ela depende de saturação. Então você toma, é como se o seu músculo estocasse isso e ele vai usar isso daí. Já o whey protein ele é um recurso nutricional. Quando o teu nutricionista ou o teu nutrólogo prescreve para você o whey protein, ele prescreve com duas razões principais. Primeira razão, se você estiver numa situação de perda de gordura, não é perda de peso, perda de gordura, o uso do whey protein ele ajuda você a perder gordura sem que você perca massa muscular ao mesmo tempo. Porque normalmente as dietas que se fazem para perda de peso e perda de gordura são dietas hipocalóricas, menos calorias do que você precisa para passar o dia a dia. A segunda razão é quando você quer aumentar o que é a capacidade recuperativa do músculo. Tem uns estudos que mostram, inclusive, que quando você consome whey protein antes do treino, isso faz com que você degrade menos massa muscular. Para algumas pessoas isso é muito interessante. Geralmente, homens, mulheres... Antes, normalmente, eu tomo para depois. É melhor tomar antes? São coisas diferentes, mas que tem o mesmo... Você tem um aproveitamento tão bom quanto. Se você toma whey protein antes, o que você está fazendo é ajudar o que é a fase de síntese de músculo. Fazer músculo. Se você usa o whey protein antes, você diminui o nível de degradação muscular. A gente tem que entender que o músculo, Luciano, ele não é um prédio que você vai construindo andares. Ele é uma casa em reforma. Então eu quero uma cozinha maior. Eu destruo minha cozinha, construo uma maior. Só que no músculo, isso acontece ao mesmo tempo. Você tem uma equipe de pedreiro destruindo e outra construindo. Normalmente, principalmente porque a nossa vida tem uma série de estressores, uma série de fatores externos, a gente tende a destruir músculo muito mais do que precisa para se construir. Então, quando você usa alguma coisa que regula isso, como, por exemplo, o whey protein, peptídeo de proteína de fava, isso regula o nível de destruição que você vai determinar no seu treino. Destruindo menos, você fabrica mais. Às vezes eu uso os dois, sabia? Antes do treino, posso ter. Então, isso que eu ia falar. Tá certo, Eu ia quem falar estudou isso. Aliás, tem um Antes e estudo sobre depois, isso, aí. né? Dois pesquisadores. Acertei sem querer. Na dúvida, né? Na Não, dúvida, é verdade. né? Isso Proteína é isso tá na literatura científica, né? Paul Pouquinho antes, Krebs e Alan pouquinho Hayes depois. eram caras que eles queriam saber, por exemplo, o que é melhor? Tomar whey protein de manhã e de noite ou antes e depois do treino? O que eles mostraram com o estudo deles? Que você, inclusive, quando usava o whey protein antes e depois do treino, aumentava a força que você tinha para fazer o exercício. Olha que maravilha! Sim. Todo mundo tomando whey protein. Mas a gente está Antes falando e de... depois. Mas é Depois do importante treino. lembrar, a gente está falando de efeito crônico, tá? Então, sempre que a gente analisa alguma coisa em desempenho, medicina esportiva, existem três situações: efeito agudo, efeito tardio e efeito crônico. Agudo, o que aconteceu agora Hoje. que eu tomei? Tardio pode ser o hoje, depois que eu tomei algumas horas. E o crônico? E se eu ficar tomando para sempre? O que acontece? Tá, num período. Então, para a gente avaliar isso, esse efeito do whey protein, ele, inclusive mexendo que é o ganho de força, a gente Tem que está ficar falando pra de sempre. uso não, a Contínuo. partir de 20 semanas. Né? Então, é uma coisa que você insere na sua Estou rotina certa. e que você vai Então, manter pelo menos 20 semanas. Acho que temos mais perguntas. Cadê? Eu gosto muito de fazer cardio antes de treinar. O correto é fazer o cardio antes do treino de musculação ou após o treino de musculação? Olha, é interessante porque todo mundo tem essa dúvida, né? Do ponto de vista, por exemplo, de segurança, se eu quero menos lesão, né? O ideal é que a gente faça tanto cardio quanto a musculação na mesma sessão. Né? Por quê? Porque se você treinar corrida, por exemplo, depois de ter feito musculação muito tempo depois, você acaba treinando numa fase que o teu músculo ainda está recuperando, ele já não está aquecido, ele não está preparado. Mas quando você analisa antes e depois do treino, você pode usar o seu cardio principalmente para você melhorar o que é o seu aquecimento pré-treino, ou então você pode usar o seu cardio para melhorar o que é a função bioquímica de queima de gordura e ampliar um pouquinho mais aquela capacidade de lipólise que o treino tem. Agora, a gente tem que estabelecer prioridades. Quem que você vai treinar forte? Se o teu objetivo é fazer um físico mais capaz de correr, por exemplo, eu sou um corredor e eu quero correr melhor. Eu só faço musculação para me É fortalecer. diferente. Você treina o cardio antes e mais intenso. Não, meu objetivo é ser um fisiculturista. Bom, tanto faz antes ou depois, mas o ideal é que você treine numa intensidade ou numa quantidade que seja menor do que aquilo que vai ser o seu treino de musculação. Mas pode treinar depois, então. Não tem certo e errado, a verdade é essa, existe o propósito. Quem vai determinar isso, na verdade, Luciana, é o treinador que está avaliando o caso dessa a pessoa também. Porque, por exemplo, existem pessoas que não toleram, depois de fazer um bom treino de cardio, fazer musculação na mesma intensidade.